este modelo econômico do Brasil hoje, ele é muito tributário daquelas decisões e do encaminhamento que Sérgio Moro, Dallagnol, Operação Lava Jato fizeram em relação à economia brasileira no início dos anos 2010. Então, nós só temos o quadro que temos hoje, de esgarçamento econômico, de derrubada das proteções trabalhistas, de derrubada do que restava de previdência social, porque um tempo antes houve um insuflar reacionário do Brasil que permitiu, mediante a Operação Lava Jato, fazer com que as massas que tinham uma certa dúvida em apoiar ou não o PT, Lula e Dilma, essas massas fossem canalizadas, mediante também os aparelhos ideológicos, para posições de extrema-direita. Então, não era mais uma direita de sempre, era agora uma posição de cuspir na imagem da Dilma Rousseff, era aquilo que se fez nos estádios ao tempo da Copa do Mundo, de xingar a presidenta da República, xingar inclusive com palavrões, com posições machistas, patriarcalistas de nível baixo, enfim. Então, o que nós temos aqui, efetivamente, é um quadro no qual o Sérgio Moro é um contribuinte fundamental, se não a peça mais importante, para que a economia brasileira pudesse fazer um ciclo de acumulação ainda maior, para que os Estados Unidos pudessem acumular de modo ainda maior. Eu lhes dou um pequeno exemplo disso que o Leonardo, querido, acabou de perguntar. A Boeing, que é uma empresa de muita potência de acumulação, mas também de muitos problemas, enfim, uma empresa que consegue perder de uma empresa europeia, que é a Airbus, em termos de concorrência no nível da fabricação de aviões, a Boeing foi só mediante o clima político e institucional da Lava Jato que foi possível a ela chupar exatamente isso, os projetos da Embraer, de graça e devolver. Porque, em sã consciência, nenhum governo minimamente posto de modo, eu diria, digno, não vou nem dizer com uma soberania muito exacerbada, mas com alguma dignidade, nenhum governo permitiria dar uma empresa de graça como a Embraer para os Estados Unidos, para a Boeing fazer aí uma incorporação, a Boeing chupar tudo que importava, trazer os engenheiros que queria e deixar aqui os que não queria, e ainda ao cabo não paga nada e devolve a empresa porque não quer mais. Isso é de uma condição infame, tamanha, somente possível, dadas as circunstâncias de perseguição aos conglomerados empresariais nacionais, de perseguição às grandes construtoras brasileiras, de perseguição à Petrobras, de perseguição à própria Embraer, ao submarino nuclear do Brasil, que o almirante Otton desenvolvia, e coisas mais. Ou seja, há muito dinheiro que o capital deve a gente como Sérgio Moro. Inclusive, ele é a figura mais representativa de um complexo. Ele não é o único, claramente. Houve Dallagnol, houve uma série de procuradores, houve muita gente nos tribunais, enfim, por tudo quanto é lado. Mas o próprio Sérgio Moro encarna, ele é a figura mais simbólica, ele é o índice de 10 ou 15 anos de hiperlucratividade do capitalismo brasileiro, da burguesia brasileira e estadunidense, de tal modo que ele não pode sofrer as injunções jurídicas. Sérgio Moro, eu diria que figuras, eventualmente, como a de Aécio Neves e outras mais, são figuras intocadas e intocáveis. O sistema precisa desses símbolos. Quem vai preso é o político de todo dia. Quem vai preso é o político e a política de esquerda. Essa gente jamais será presa. Essa gente não tem condições de ser desgastada, a não ser que seja, de fato, ao cabo de um processo no qual não jogar aos leões uma figura como essa faz perder, inclusive, a posição do capital. Mas o capital não está perdendo condições se defender o Sérgio Moro, porque, no final das contas, toda a grande imprensa não foi mudada na sua posição relativa de poder, ela continua mandando no país, o algoritmo da rede social continua informando as pessoas, de tal modo que se o Sérgio Moro vai preso ou não vai preso, as pessoas só saberão a versão de sempre, tirando aqui nós, Leonardo querido, eu aqui, e todo mundo que está com a TV 247, que já temos, inclusive, o nosso espaço e, portanto, temos o nosso piso e o nosso teto, nós não furamos a bolha maior, de tal modo que se o Sérgio Moro vai preso, se o Sérgio Moro não vai preso, se ele perde o mandato, se ele fica no mandato ou coisas mais, já tem a linha de interpretação e o aparelho ideológico para dizer para o povo que tem que bater palma, que tem que vaiar ou tem que dar pirueta, porque, no final das contas, nada muda, porque as instituições e o próprio nível econômico já tem a sua lucratividade, já tem o seu domínio da sociedade.
nunca vi, em momento nenhum da vida jurídica do Brasil, de qualquer país do mundo, uma série de sintonias e sincronias tão grande quanto estas, que se expliquem apenas por calendário de itinerário processual. Portanto, isso aqui não é prazo que chegou ao cabo e decisões que foram tomadas todas no mesmo dia, só porque foram tomadas no mesmo dia. Não tem tanta coincidência assim de uma vez só. Obviamente, isto revela um sintoma, isso revela um traço, um índice de um grande acordo de bastidores no Brasil, acordo que, inclusive, envolve não somente o que se chama de extrema-direita e direita, o que envolve também a esquerda, essa liberal, posta no poder, porque, efetivamente, é um acordo que, numa certa medida, passa por uma espécie de frustração de expectativas dessa esquerda que foi extremamente bombardeada e perseguida pela Lava Jato. Sérgio Moro é a figura mais simbólica também para os perseguidos e perseguidas da Lava Jato, e deixá-lo do modo pelo qual está, fazendo inclusive a lambança eleitoral que fez de se candidatar e ter verbas eleitorais para a presidência, trocar depois para o Senado do Paraná, enfim, tudo isso que se passa e que seria uma espécie de flagrante ilegalidade, para dizer dele, para não falar e estender, inclusive, a sua conge, como ele próprio diz, que vem para São Paulo, não tem domicílio aqui, depois, na prática, só tem domicílio no Paraná, mas é deputada por São Paulo. Essas coisas que por aí se dão, elas são, de fato, um desgaste a uma certa expectativa de esquerda. Para que a esquerda olhe para isso, a esquerda que está no governo, e considere isso muito tranquilo, é óbvio que isso passa por algum grau de tratativa e acordo, do qual talvez não tenhamos aqui toda a informação ou toda a demarcação do que seja, mas obviamente é um jogo casado, pelo qual então Marcelo Odebrecht, de um lado, que representa uma certa burguesia interna que foi perseguida pelo imperialismo e pela burguesia, e pelo capital e pelo poder político estadunidense, ele também se regozija de algum modo. Zé Dirceu, que é a figura mais simbólica do velho petismo, também agora se põe, em termos jurídicos e judiciais, apto, retoma, então, a sua capacidade eleitoral de ser votado, e a partir daí, então, é um jogador da política eleitoral a partir das próximas eleições. Todo esse quadro, obviamente, não tem nenhum indício de que seja apenas uma coincidência. Seriam muitas coincidências, lembrando que, inclusive, que a composição do TSE, ela não é uma composição exclusivamente bolsonarista. Ela tem elementos aí que têm algum diálogo, foram nomeados, inclusive, pelo governo Lula. E não é de se pensar que não haja nenhuma ponte de contato entre essas figuras e o próprio governo, de tal sorte que um placar de 7-0, nem para ter aí 6-1, algo assim, é um placar muito alinhado. Isso equivale lá, quando se viu no Rio Grande do Sul, aquele placar do recurso do presidente Lula, naquele tempo ex-presidente preso, no qual, inclusive, os desembargadores, por uma linearidade, todos eles chegaram ao aumento da pena que foi dada em Curitiba. Então, é muito raro que isso aconteça nesse nível, que todo mundo se alinhe do mesmo modo. Então, eu diria, obviamente, sem saber aqui termos específicos, sem ter que fazer teoria da conspiração, dizer que tem informação de bastidor, nada disso, porque não é aqui, eu, pelo menos, enquanto jurista e pensador, não bati fone com ninguém ligou para mim até esse horário do dia para me dar qual é a notícia do bastidor. Mas, enfim, pensando em termos gerais, Orlando, de modo geral, é muito difícil esse alinhamento de todas as esferas. E é muito difícil que esse alinhamento tenha sido apenas um alinhamento entre elementos do judiciário e a extrema-direita, de algum modo encarnada aqui no Sérgio Moro, que faz a ponte entre os neoliberais atrozes e a extrema-direita atroz, porque ele tanto serve a Faria Lima, a Globo, como serve ao Bolsonaro, enfim, e tanto faz. Ou seja, também tem aqui algum grau de acordo com o governo.